Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos entender o que são loops, o que são for loops e a diferença entre for loops e while loops. Na vida real, existem uma série de atividades que requerem repetição para serem concluídas. Para subir uma escada, por exemplo, é necessário com que a gente repita o ato de subir um degrau até que a gente chegue no final da escada. Atividades que requerem repetição podem ser pensadas e modeladas a partir de 3 partes diferentes. A parte inicial, que se dá logo antes da repetição começar. No caso de subir a escada, ela acontece quando a gente está na base da escada. A parte que envolve a repetição, aquilo que será repetido até determinada condição ser atingida. Nesse caso, é o ato de subir o degrau e repetir essa atividade até chegar no topo da escada. Ou seja, a repetição é aquilo que nos leva do ponto inicial até o ponto final. E então nós temos o ponto final, ou ponto de parada, que é quando a atividade de repetição irá terminar porque a gente já atingiu nosso objetivo. E no caso é quando a gente chega no topo da escada. E então a gente para de subir os degraus. E para modelar atividades que requerem repetição no campo da programação, a gente utiliza de uma construção chamada de loop. Um loop é uma estrutura de repetição que permite com que a gente repita a execução de um pedaço de código até que determinada condição seja atingida. Existem 2 grandes grupos de loops, o while loop e for loop. E hoje a gente vai ver o for loop. Aqui nós temos um array em JavaScript. Esse array possui alguns valores. O que eu quero fazer é somar esses valores e depois printar a soma deles. E é isso mesmo que eu estou fazendo aqui, pegando cada valor individual e adicionando eles à soma. E depois eu printo tudo na tela. Aqui nós temos só 3 valores para somar. Mas e o que aconteceria se ao invés de 3 valores, a gente tivesse mais valores para adicionar à soma? A gente ia precisar utilizar muitas linhas de código, caso a gente continuasse a tentar somar todos aqueles elementos dessa maneira aqui. Essa maneira não é escalável conforme aumentam a quantidade de valores a serem somados. Ainda bem que existem loops para nos ajudar. Para transformar essa atividade de soma em um loop, vamos antes modelar o loop pensando em como a gente vai iniciar ele, o que a gente vai repetir e como a gente vai saber que o loop deve terminar. Ah, você quer me ajudar a modelar o loop? Quadrit, então me diga, como a gente vai começar o loop? E isso mesmo, a gente vai começar o loop pegando o primeiro elemento do array. E agora me diga, o que a gente vai repetir no loop? Isso mesmo, Quadrit, é a atividade de soma. A gente vai pegar o elemento atual, adicionar ele à soma e então vai ir para o próximo elemento do array. E agora só falta o ponto de parada do loop. Qual é ele? 100% certo! Quando não houver mais elementos para a gente somar, a gente sabe que não tem mais o que fazer. E é aí que a gente tem que parar o loop. Você foi muito bem, hein, Quadrit? Agora que a gente já modelou as 3 partes que compõem o loop, tá na hora de criar o loop. Então eu vou modificar o código para criar o for loop e pronto! E agora nós vamos executar o código para entender o que foi feito e como esse for loop funciona. Então o código é executado e ele vai executando linha por linha. E quando a gente chegar nessa linha aqui e ela for executada, uma variável que vai funcionar como acumulador vai ser criada. Essa variável vai conter a soma de todos os elementos do array. E então a próxima linha é executada e a gente finalmente cria o nosso for loop. A gente começa colocando a palavra reservada for. E após isso, o JavaScript vai calcular qual vai ser o ponto de partida do loop. E como antes a gente tinha dito que a gente ia começar o loop pegando o primeiro elemento do array, eu crio uma variável que contém um índice que permite com que a gente acesse o primeiro elemento do array. E esse é o nosso ponto de partida, o nosso ponto inicial. Esse ponto só é calculado uma vez, antes mesmo da primeira execução do corpo do loop. Então, após o JavaScript calcular essa parte de inicialização, ele vai verificar se a gente já chegou aonde a gente queria. Aqui a gente tem uma expressão que produz um valor do tipo booleano. Essa expressão representa o ponto de parada do nosso loop. E o loop vai continuar executando enquanto essa expressão produzir um resultado verdadeiro. E quando não houver mais elementos a serem somados, essa expressão vai produzir um valor falso. E o loop vai quebrar, vai parar. E essa expressão é recalculada antes de cada repetição do loop. E como a gente ainda não somou nenhum elemento, a expressão vai produzir um resultado verdadeiro e o loop continua.
E então, a próxima coisa que o JavaScript faz é executar o corpo do loop. Esse é o corpo do loop. O corpo nada mais é do que um bloco de código que é executado a cada repetição do loop. Para criar um bloco de código em JavaScript, você abre e fecha chaves, e tudo aquilo que está dentro delas faz parte do bloco de código. E como o que a gente coloca ali dentro é aquilo que faz parte da repetição do loop, a gente coloca um código que faz aquilo que a gente tinha descrito antes. Pega o valor do elemento atual do array e adiciona ele à soma. E com isso, a gente acaba a primeira repetição do loop. Mas antes de seguir para a próxima repetição, o JavaScript calcula essa parte aqui. Essa parte é reexecutada ao final de cada repetição do loop. E nessa parte, a gente expressa o que a gente vai fazer no final de cada repetição para chegar mais perto do final do loop. E no nosso caso, isso significa incrementar o nosso índice para permitir com que a gente pegue o próximo elemento do array. E como a nossa condição de parada é recalculada sempre antes de uma nova repetição começar, o JavaScript recalcula ela, e como ainda faltam 2 elementos para a gente calcular, o loop continua. Então o corpo do loop é executado novamente. Ocorre uma nova repetição. A palavra repetição e iteração são palavras sinônimas. E como é a segunda vez que o loop repete, eu poderia falar que é a segunda repetição, ou a segunda iteração. E iteração é uma palavra muito utilizada, por isso é importante se lembrar dela. E como o nosso bloco de código já foi executado, o nosso índice é incrementado mais uma vez para que a gente possa acessar o próximo elemento, e o JavaScript calcula novamente se o loop deve parar. E ele não deve. Ocorre a próxima iteração. O corpo do loop é executado mais uma vez. O índice é incrementado mais uma vez. E novamente, para saber se a gente chegou ao final do loop, o JavaScript vai recalcular essa expressão de parada. Ao ser recalculada, essa expressão booleana finalmente produz o valor falso. Isso acontece porque não há mais valores a serem somados. Então, o loop termina. A execução do programa continua. E aqui embaixo a gente printa o valor da soma. Perceba que se aqui a gente tivesse mais elementos no nosso array, a gente não ia precisar mudar nada no código do loop, porque ele já está adequado para essas situações. Ao contrário daqui, onde fazendo tudo manualmente, se a gente tivesse mais elementos no nosso array, a gente ia ter que acrescentar mais e mais linhas de código. Loops nos ajudam a modelar atividades que requerem repetição de uma maneira eficiente. E se a gente for comparar o for loop do JavaScript com o for loop de outras linguagens como C++ e Python, visualmente já vai dar para perceber que existem algumas diferenças. E qual que é a semelhança que todos esses for loops possuem? Pergunta boa, hein, Quality? Vamos lá que eu vou responder ela. É que for loops são um tipo de loop que deve ser utilizado para se modelar atividade de repetição, sempre que houver uma maneira de você descobrir quantas repetições você vai precisar utilizar para concluir o loop antes do loop começar. E isso serve para qualquer for loop de qualquer linguagem. Você ficou um pouco confusa com isso, Quadrit? Não tem problema, eu vou explicar. Aqui, para fazer a soma de todos os elementos do array, eu preciso passar por cada um dos elementos e adicionar ele à soma. E como eu tenho 3 elementos, eu vou precisar de 3 iterações, 3 repetições do loop, uma para cada elemento. E em JavaScript eu consigo saber qual a quantidade de elementos que está dentro de um array pela propriedade length. Então, antes do loop ser executado, eu já tenho como saber quantos elementos eu tenho no array, e como eu preciso de uma repetição por elemento, eu sei quantas repetições eu vou precisar para concluir a atividade. Por causa disso, o for loop é o mais adequado para se modelar essa situação. Então você ainda não tem certeza se entendeu aquilo que eu falei. Não tem problema, até porque para entender bem isso daqui, a gente precisa colocar a mão na massa, tem que praticar. Continuando, existem situações que são muito comuns de serem modeladas com for loops, e por causa disso, algumas linguagens criam variações do for loop que simplificam a modelagem de algumas atividades específicas. Por exemplo, em JavaScript nós temos o for of, que permite com que a gente percorra cada um dos elementos de um grupo de elementos e realize algum processamento com o valor desse elemento. E como a gente está fazendo exatamente isso nesse loop aqui, acessando cada um dos elementos do array e aplicando um processamento ao valor desse elemento, a gente pode remodelar ele com um for of. E olha como fica o resultado final.
Para cada valor do grupo de valores, adicione o valor à soma. Viu só? Até a leitura do loop fica mais interessante. Essas variações que a gente tem em cima do for loop são chamadas de sabores do loop. Ou variações mesmo. Sabores é mais legal? Eu concordo com isso, Quadrit. Continuando, o JavaScript não é a única linguagem a apresentar essas variações. C++, C# e Java também apresentam variações do for loop que facilitam a modelagem de algumas atividades que são bem comuns. E também não são as únicas linguagens a fazer isso. E agora só falta uma coisa: a diferença entre o for loop e o while loop. O for loop deve ser utilizado quando você tem como saber qual é o número necessário de repetições que você vai ter que utilizar no loop antes do loop começar. E o while loop é o contrário. Quando você não tem como saber quantas repetições você vai precisar antes de começar o loop, o while loop é o melhor loop a se modelar a atividade de repetição. Por exemplo, aqui em Python eu tenho um while loop, e dentro dele eu faço a leitura da entrada dos dados que o usuário me fornece. Eu quero que o usuário digite 0, e quando ele fizer isso, eu vou terminar o loop e o programa vai fechar. Mas e quantas vezes eu vou ter que ler a entrada do usuário até que ele digite 0? É exatamente isso, Quality. Não dá para saber. Pode ser 1, 1000, 2000 vezes. Ou seja, não tenho como saber quantas vezes vou ter que repetir o loop para fazer essa leitura dos dados do usuário. E é por isso que eu modelo essa atividade de repetição com o while loop. Loops são estruturas de repetição. Para modelar o loop, a gente pensa em um ponto inicial, algo a ser repetido, e um ponto de finalização, quebra do loop. O for loop deve ser utilizado para modelar atividade de repetição, quando você tem como saber quantas repetições você vai precisar antes de começar o loop. E o while loop, quando você não tem como saber quantas repetições você vai precisar antes de iniciar o loop. Existem algumas atividades que são tão comuns de serem modeladas com for loops que várias linguagens de programação criam variações do for loop para facilitar a modelagem dessas atividades. Se você quer continuar aprendendo, se inscreva no canal, curta e compartilhe o vídeo. Até a próxima!